Meu nome é Daniel Kubalac e eu sou um ex-produtor e ex-consumidor do pornô. Foi em 2016, na verdade eu entrei no mercado adulto, eu gosto de chamar de mercado adulto, porque eu comecei na verdade fotografando book rosa, book azul, e então fotografava garotos e garotas de programa, e nisso a gente foi conhecendo outras pessoas. E por volta de final de 2016 para começo de 2017 foi quando eu realmente recebi um convite para entrar na indústria mesmo, né, de gravação, com um amigo meu. E a primeira impressão, na verdade, é sempre para mim, né, a curiosidade, né, de algo que a gente, sei lá, quando mais novo consumia e achava aquilo sempre o máximo. Mas, na verdade, a minha primeira impressão foi de tipo, porra, isso daqui tá bem errado. Na verdade, assim, eu, por já ter trabalhado também na indústria de cinema, a gente leva a produção de uma maneira um pouco diferente. Até por conta disso, nossos filmes ganharam prêmios, né, no PIP, que é o Prêmio da Indústria Pornográfica. Eu trabalhei também como freela em outras produções que, sim, eram bem precárias mesmo. Era, tipo, literalmente um sofá e... Cara, a gente já gravou num bar até, pra você ter noção de tão... Que a questão é verba, né? E é um mercado que, pelo menos na época que eu atuei, não tinha verba. Então, assim, a gente realmente tinha que fazer valer a pena com nada. Então, teve gravação que a gente fez com celular na época, com câmera emprestada. Até realmente, por os nossos contatos do cinema, emprestavam equipamentos melhores. Então, a gente começou a ter equipe maior que se sujeitava a trabalhar por R$0, que muitas vezes era o meu caso também, produzia sem receber R$1, que a gente gostava mesmo era de produzir um conteúdo diferenciado para poder performar na internet, né? Naquela época, até mesmo os sites, né? Os sites pornô não rentabilizavam igual era hoje em dia, mas tem uma discrepância muito grande de produções. Para mim, eu considero uma energia bem pesada, porque eu tenho uma sensibilidade um pouco mais, acho que, eu não sei explicar exatamente o termo disso, mas eu por saber exatamente a dor das pessoas, eu não gostava. Dor no sentido de realmente a parte financeira pesa e a exposição pós, né, dos filmes, né, principalmente para a parte das mulheres. Então é um mercado hostil. Na hora, assim, você está trabalhando, então eu enxergo como um trabalho, assim como eu levo todos os meus outros trabalhos muito a sério. Mas quando passa, eu tenho até aquela sensação, até uma brincadeira meio idiota da minha parte, mas como se fosse depois de realmente transar, que você dá aquela baixada e você fala, caralho, que merda. Né? Então, eu acho que realmente vai de um extremo muito rápido, assim, de 0 a 100 muito rápido. E a energia não é das melhores, pelo menos assim, por mais que a gente tivesse com uma equipe boa, sempre trabalhei com muitos amigos meus, mas você saber que está participando daquilo, depois no final, acho que dá uma baixada legal, assim, eu particularmente não gosto. Eu já fiz uma gravação de um filme fetichista de surra, onde o cara era literalmente surrado, assim, não sei nem se posso falar, mas foi bem pesado, assim, até por mim. Eu senti bem, assim, o que aquele cara tava passando, sabe? Eu acho que aquilo ali, pra mim, marcou muito, não só pela cena em si, mas por saber que existe um mercado que, inclusive, chama quebra-nozes. Aí eu vou deixar a imaginação da galera. Acho que ninguém nunca houve uma desistência ou alguma coisa que, tipo, chocasse alguém, que falasse, puta, não estou preparado, não quero mais. Eu, particularmente, nunca vivenciei, mas conheço histórias de pessoas que desistiram no meio do set, porque é o famoso combinado não custa caro, né? Então, no final, vamos gravar, e acabava fazendo 3 cenas, e às vezes a pessoa não está preparada e não quer, né? Nem todo mundo... assim, acho que se você assina um contrato, tem que ser aquilo ali levado a sério, porque as pessoas têm um tempo e é uma exposição muito, muito... É diferente, é uma exposição que vai ficar para sempre, né? Então eu acho que assim, comigo nunca rolou, mas eu conheço pessoas que realmente desistiram. As vantagens eu acho que é mais para você contar essa história pra galera. Vai ter umas histórias bem engraçadas para contar.
atiça muito a curiosidade da galera e é aprendizado. Eu sou uma pessoa que eu sou viciado em trabalho, eu gosto de conhecer um pouco de tudo, então foi o que me estimulou também para ir conhecer a indústria realmente das gravações. E acho que as desvantagens, né, a questão financeira é a que mais pesou para mim naquela época, sei lá, 3, 4 anos atrás, 5, não faço ideia agora de cabeça. Já pagava-se muito pouco. Hoje em dia eu acho que por conta das ferramentas atuais está um pouco melhor, dá para você ter um canal independente. Antes era muito tudo fechado com uma única empresa que comprava, então você meio que eles cerceavam todos os seus direitos. Então hoje em dia acho que dá para realmente levar isso de uma maneira um pouco mais rentável. Na época essa parte realmente da desvantagem emocional e financeira é o que mais pegava, e a parte de uma vantagem mesmo era justamente ter um portfólio diferenciado. Quando você vai conhecendo realmente a fundo onde você está entrando, tem algumas questões que para mim me pegava bastante, né, no quesito de exploração. Então é a parte financeira sempre. Eu acho que uma coisa que eu brigava muito por melhorias no pagamento, não só de ator e atriz, mas sim também a questão nós como equipe. Então muitas vezes eu tirava dinheiro do meu bolso e as maiores produtoras, todo mundo passava por esse problema. Então você tinha recebimento em 30, 60, 90, 120 dias. Então quebra as pernas, você tinha que filmar 10, 15 filmes por mês, assim, para poder ter um mínimo do dinheiro, né? Toma tempo pra caramba também, uma cena pequena custa quase, 3 horas do seu dia para mais, e produção, desprodução, tudo é uma correria do caramba para no final você não ganhar nada. Então, além do fator depois emocional, que para mim pegou muito de tipo assim, conheço pessoas que ficaram com uma depressão muito séria da exposição que elas sofreram, né? Porque é um filme que você vai ficar marcada para sempre. Eu costumo dizer que ninguém liga pro ator, mas a mulher sempre fica marcada na história, e ela é hostilizada na internet, ela, enfim, é perseguida. E aí eu comecei a descobrir alguns relatos e eu não quis mais fazer parte dessa história. Na verdade, a gente acaba sempre saindo no prejuízo, né? Porque quando você quer fazer uma produção bem feita, você precisa investir, seja com cenário, seja com detalhe, uma composição e até mesmo o seu tempo, né? Então, no final das contas, a conta nunca fecha, você sempre sai devendo. Eu parei de consumir pornografia e hoje em dia, assim, não consigo mais sentir nada, absolutamente nada, a não ser... Eu lembrava das coisas e, assim, eu não concordo, é uma indústria que hoje em dia eu não concordo. A indústria, por exemplo, cinematográfica, entre aspas, do pornô. Agora, quando existem esses canais amadores, aí eu acho que é menos nocivo, né? Do que quando tem equipes e a parte burocrática mesmo do rolê, que é lidar com processos jurídicos e grandes contratos, que você realmente fica preso, né, a isso. Na época, afetou meu relacionamento, primeiro porque a minha namorada da época não aceitava o fato de eu trabalhar com isso, e eu acho plausível. Porém, como eu sempre encarei isso como uma profissão, a gente começou. Obviamente, uma hora pesa, então pesou para o meu relacionamento com ela, e pesava no fato de que eu também comecei a me afastar um pouco dela no sentido amoroso, sabe? Eu não, às vezes eu voltava para casa do trabalho e eu não queria nem dormir do lado dela, assim, eu, tipo, não sei, rolava um colapso mental de que, assim, eu, tipo, não quero mais ter um contato físico, sabe? Você vê gente transando, assim, tipo, não quero. E isso realmente, eu lidei com um psicólogo e tal, e na época realmente pegou muito pesado para mim. Foi uma outra decisão que eu tive porque estava afetando os meus relacionamentos. Obrigatoriamente, pelo menos com a gente, tinha que usar proteção sempre. Não tinha condição da gente a gente não fazia nenhum filme sem proteção. E eu acho que no Brasil mesmo, no ciclo que a gente tinha, né, da indústria, todo mundo tinha que fazer, porque senão a produtora principal, que eu não posso citar o nome, não comprava o filme, né? Não dava os direitos do filme. Então, sim, a gente conhece histórias que rolaram de algumas gravações que não tinham, faziam no particular, em indústrias paralelas, e deu alguns surtos de doenças numas épocas lá, foi um bagulho meio louco, mas
a gente sempre fez tudo muito certinho. O relacionamento das pessoas é bem legal, a gente cria uma amizade bem bacana. Eu mesmo tenho uma amizade pessoal com muita gente da indústria, eu trabalho com muita gente que eu conheci na indústria até hoje. O mais engraçado do que é um set de filmagens onde todo mundo é contratado e se respeita, assim, é o que eu falei, pelo menos com a gente nunca houve falta de respeito, nunca houve uma briga, nunca houve um despreparo, muito porque a gente é da área, então a gente sabe como trabalhar independente do nicho que a gente está. Mas uma coisa que me incomodava muito é as pessoas que queriam se aproximar da gente porque a gente trabalhava com pornografia, sabe? Isso rola pra caralho e no final você acaba expelindo esse tipo de pessoa que quer se aproveitar achando que vai ter alguma vantagem com isso, né? A gente sabe bem qual tipo de vantagem que elas querem, mas não rolava. Infelizmente isso acontece, eu acho que até hoje deve acontecer, mas tirando essas pessoas que se aproveitam e querem se aproveitar principalmente das atrizes, o resto é tudo muito legal, pessoal, assim, eu não tenho problema particular e pessoal com ninguém que eu conheci, o meu problema era comigo mesmo.